Então, continuando o nosso curso de modelagem sísmica de propriedades de rochas, a gente vai ver nessa videoaula uma aplicação dos modelos de física de rochas, do modelo de inclusão, uma aplicação recente em dados do pré-sal. Então, para essa videoaula, eu trouxe esse artigo, que é do Fournet. O título é Razão, Aspecto de Poro Equivalente, uma ferramenta para a predição de tipo de poros em reservatórios carbonáticos. Essa razão, aspecto de poro equivalente, é o que ele chama de EPAR, é o que a gente vai ver daqui a pouco. Esse artigo ele foi publicado no boletim da APG, um artigo de 2018. Para esse artigo, a coletânea de dados utilizadas foram de quatro diferentes tipos de reservatórios carbonáticos. Dois a partir de dados de perfis, é o que a gente vai estar enfatizando nessa apresentação, que é das coquinas do pré-sal e os esferulititos também do pré-sal. Além desses dois reservatórios do pré-sal, ele também utilizou dados desses dois reservatórios, um da Itália e o outro da França, que já foi publicado em artigos anteriores e baseado em medidas de laboratório. Qual foi a motivação de trazer esse artigo para vocês? Primeiro, é uma recente aplicação do modelo de inclusão, onde conseguiu-se, a partir de dados de perfis, obter ideias, obter porosidades, tipos de poros dominantes ao longo do poço. Também a outra motivação está relacionada com ser utilizando dados do pré-sal, tanto para os reservatórios de coquinas, quanto para reservatórios de rochas esferulititos. Ele obteve uma classificação de poros compatível com uma modelagem que se chama de petroacústica, então conseguiu, a partir dos parâmetros elásticos, obter informações do tipo de porosidade. E, além disso, uma outra coisa que esse artigo traz é a questão do tipo de poro, que o Xu e Payne acaba relacionando microporos com valores baixos da razão aspecto do poro e poros módicos com altos valores da razão aspecto de poro. E aí, nesse artigo, ele mostra que tanto os microporos quanto os poros módicos, eles têm uma grande variação da razão aspecto de poro, não podendo utilizar a nomenclatura que foi utilizada em Xu e Payne para os reservatórios carbonáticos do pré-sal. Então, os dados do pré-sal, ele contou com, a partir dos dados de perfis, conseguiu-se estimar qual é o volume de minerais, curvas de mineralogia ao longo do poço, que a gente pode ver aqui, 3 tipos de minerais, a calcita, a dolomita e a sílica, ao longo do poço, como que está essa variação desses minerais. Possui também, para obter a razão aspecto do poro e depois os tipos de porosidade, ele precisa-se do perfil de porosidade. Aqui o módulo de Book, estimado a partir dos perfis VP, VS e densidade. Aqui, ao longo do poço, está mostrando aonde estão as identificações dos plugs e das lâminas que foram obtidas a partir desses plugs. Então, o conjunto de dados do pré-sal, ele é composto pelos perfis, VP, VS, densidade, a composição dos fluidos e dos minerais das rochas foram determinadas a partir da análise dos perfis correspondentes à posição das seções delgadas obtidas pelos plugs, que foram ajustadas com os dados de perfis usando o perfil de imagem para poder realmente fazer esse ajuste fino entre os plugs e a profundidade dos perfis. E as velocidades para a rocha seca, utilizou-se a
substituição de fluido a partir de gás. Então, com esse conjunto de dados, a partir dos perfis e a partir dos plugs e das lâminas obtidas a partir desses plugs, foi onde realizou-se os estudos para os dois reservatórios carbonáticos de pressão, diferente do estudo anterior, onde ele utilizou apenas dados de laboratório, né, para os reservatórios, para um afloramento na França, e o outro, não sei se é um afloramento ou se é um reservatório na Itália. Então, da onde vêm os dados dos minerais e fluidos? Né? Então, aqui está o notebook do modo cisalhante, tanto para os minerais quanto para os fluidos que foram utilizados, aqui para os reservatórios do pré-sal. Como que obteve, então, o modbook e o cisalhante para o mineral efetivo? Para isso, utilizou-se a média do limite superior e inferior de Racine-Strickland, e para calcular o modbook efetivo dos fluidos, foi utilizado o modelo de tipo de distribuição PET de fluidos, que nada mais é do que uma média aritmética dos modos dos fluidos. Então, conhecendo qual é o valor da saturação de água e óleo, obtém-se, assim, o módulo de Book fluido efetivo, que seria correspondente, se a gente lembrar lá, do limite de Voigt. E aí, como que é feita, então, né, a modelagem que ele considera, que ele chama aqui de modelagem EPA? É diferente um pouco do modelo do Schuit-Penny. No modelo do Schuit-Penny, a gente considera sempre dois tipos de poro, né? Acima da porosidade interpartículas ou porosidade de referência, a gente considera que temos essa porosidade de referência mais amáltica, e abaixo dessa porosidade interpartículas, nós consideramos que temos a porosidade tanto interpartículas, né, ou de referência, como a microporosidade. Para esse caso, nessa modelagem do EPA, ele considera apenas um único tipo de poro, né, onde seria o poro dominante, o tipo de poro dominante na rocha para aquela amostra ou para aquele intervalo. E aí, para isso, ele utiliza duas razões de aspecto de poro. Então, ele utiliza tanto uma razão aspecto do poro para o que ele chama aqui de razão aspecto de poro do módulo de Book, quanto uma razão aspecto de poro do módulo cisalhante. Então, para esse caso, né, ele acaba considerando que o módulo de Book e o módulo cisalhante eles vão ter razões aspecto de poros diferentes. Conceitualmente, isso, se a gente pensar na rocha, fica um pouco difícil de a gente associar isso, né? Poxa, mas a gente só tem, ali a gente tem um tipo de poro, então vai ter uma única razão aspecto de poro. Mas aí por isso que ele chama aqui de equivalente, né? Esse EPA é uma razão aspecto de poro equivalente, ao pensando lá no modelo do Schuit-Penny e no modelo do DEN, né? Que veio a partir das equações de Custer e Thomson, depois do modelo de DEN, e aí Schuit-Penny fazendo-se aplicação em carbonatos. Então, para esse caso aqui, na modelagem, vai considerar apenas para aquela profundidade que tem um tipo de poro dominante, né? E não dois, como a gente viu na abordagem do Schuit-Penny. E aí, como que obtém, então, esses valores, né, da razão aspecto de poro para o modo de Book, para o modo cisalhante? A gente vai representar aqui ao longo dessa apresentação, como foi representado no artigo, como alfa-K e alfa-Mi. Eu coloquei aqui G, porque às vezes a gente costuma chamar o modo cisalhante de G, então só para facilitar aqui que Mi e G, para a gente está sendo, essas duas letras está se referindo à mesma propriedade, né? Que é o módulo cisalhante. Então, como que a gente obtém isso? Então, a partir de um dado medido, seja ele de laboratório ou a partir dos perfis de poço, então a gente tem tanto VP quanto VS. Com VP e VS, e a informação da densidade, nós conseguimos estimar qual é o modbook e qual é o modo cisalhante. A partir desses valores de modbook e modo cisalhante, né, realizando-se a substituição de fluido para o modbook, lembrando que
o modo cisalhante ele não varia, a gente está considerando que não existe variação no modo cisalhante com relação ao fluido. Então, obtendo assim o valor do K para a rocha seca e o valor do Mi, com isso a gente consegue, a partir desses valores e a partir da modelagem, usando o modelo do DEM, nós conseguimos ver aonde, para aquela porosidade específica, com aquele valor, com o valor obtido do Mi, a gente, plotando nesse gráfico, nós conseguimos identificar qual é o valor dessa razão aspecto do poro. Aonde esse ponto cair, na curva que ele cair, a gente tem aqui, então, o alfa Mi. E o alfa K, a mesma coisa. Então, a gente tendo o valor do módulo de Book para a rocha seca e conhecendo qual é a porosidade, a gente consegue aqui identificar o valor desse alfa K. Lembrando que para essa modelagem aqui do DEM, nós precisamos saber também da mineralogia, se é uma mineralogia única ou se é composta por mais de um mineral. Então, dando continuidade, aqui nós temos os dados a partir das coquinas, né? Então, vamos ver primeiro os dados, né, da coquina, os tipos de poros que ele identificou nesse conjunto de dados e ver a aplicação, e depois nós passamos para o conjunto de dados das rochas esferulitidas. Esse banco de dados da coquina são 60 amostras de carbonato suportados por grãos bivalves, com vários conteúdos de sílica, até 45%, e proporções geralmente baixas de dolomita, até 11%, mas geralmente inferiores a 3%. É o que a gente observa nesse gráfico, né? Nesse gráfico ternário, onde a gente tem aqui a dolomita, a sílica e a calcita, a maioria das amostras, elas caem aqui nesse grupo 6, onde nós temos aqui predominância de calcita. Em poucas amostras, né, em 4 amostras, o valor de sílica ele aumenta e acaba caindo aqui nesse grupo 2. Né? Mas, basicamente, todas as amostras, né, 56 amostras, se concentram aqui nesse grupo 4, que é o quê? Alta concentração de calcita e baixa concentração de dolomita, e rico em sílica estaria aqui essas 4 amostras desse conjunto de dados. Aqui do lado a gente vê os valores do módulo de Book e módulo cisalhante para a rocha seca, a partir desses dados. Então, como é que foi obtido esses dados, esses valores? Novamente, sabendo qual é a profundidade do plug, a partir dessa profundidade ajustada com os dados de perfis. De que forma? Usando o perfil de imagem. Então, conhecendo essa profundidade, obteve, a partir dos dados de perfis, a partir de VP, VS e densidade, os valores, e aí, com isso, obteve-se os modos de Book e o modo cisalhante. E aqui a gente vê, então, uma variação desses valores para o modo de Book, para o modo cisalhante. A gente observa que o modo cisalhante ele acaba tendo uma variação pequena comparado com a variação do módulo de Book. Isso a gente vai ver lá na frente, o que isso vai impactar nos valores do alfa K e alfa Mi. Então, a partir desse conjunto de dados, foram identificadas 2 texturas principais, dividindo assim, com relação à textura, em mudstones dominados por conchas bivalves planas e comumente inteiras, e a segunda por mudstones, grandstones, dominados por pedaços quebrados e subarredondados de conchas bivalves. Então, a classificação do tipo de poro utilizado nesse artigo é o que está mostrando nesse slide. Então, a proposta de divisão do tipo de poros foi baseada em microporosidade, em macroporosidade intergranular, macroporosidade, meso e macroporosidade intercristalina e macroporosidade móldica e vânica. As microporosidades, o que a gente vai destacar aqui é essa microporosidade
intercristalina e Vang, empacotamento que a gente pode chamar de empacotamento frouxo, com micrita euédrica e subédrica, recristalizado. Este termo euédrica e subédrica é utilizado para cristais bem formados, com faces nítidas e facilmente reconhecidas. As porosidades que eu estou destacando aqui, as que estão em vermelho foram identificadas nas rochas esferolititos. E as que estão em verde foram encontradas nas coquinas. Então, além da microporosidade falada anteriormente, nas rochas de esferolititos foram encontrados meso e macroporos intercristalinos, que são essas duas aqui destacadas embaixo. Então, a gente tem também macroporosidade intercristalina, aqui abreviado pela IC, e macroporosidade intercristalina associada com uma porosidade secundária, formando poros mais achatados, né? Como a gente pode ver nesse esquemático aqui. Continuando ainda com os esferolititos, também foram identificados porosidades intergranulares em empacotamento denso e também porosidade secundária do tipo pseudofenestral após ter sofrido lixiviação da matriz. Então, lixiviação é um processo de dissolução que ocorre por um fluido percolante. Já nas coquinas, os tipos de poros são macroporosidade interesquelética e macroporosidade Vang e móldica desses dois tipos aqui, né? O que em azul é o que seria identificado como poro, né? Então a gente observa que no primeiro caso são poros achatados e no segundo caso a gente tem poros mais esféricos, né? Mostrando aqui então uma macroporosidade para as coquinas do tipo móldica e Vang de dois formatos, né? Um formato achatado e um formato mais arredondado. Então, nas coquinas, três tipos de poros eles são dominantes, né? O primeiro, que a gente já comentou, então em roadstones bivalves com conchas planas e inteiras, quando a cimentação de calcita ossílica é reduzida, uma macroporosidade interesquelética ela pode ser preservada. Já aqui embaixo, o macroporo, quando ocorre a dissolução de invólucros bivalves planos e inteiros e coquinas cimentadas, gera poros secundários, gera poros mólticos de forma mais alongada, de forma muito alongada. E quando pedaços de bivalves desgastados são lixiviados, os poros mólticos resultantes são quase esféricos, né? A moderados alongados. É o que a gente vai ver nesse slide. Então, aqui no slide são mostradas 4 lâminas. A primeira lâmina, a lâmina C, é o espaço poroso interesquelético, é totalmente preenchido por calcita de cimento. A gente observa aqui a presença dessa calcita de cimento, enquanto uma proporção de bioclastos ela sofre lixiviação. Está mostrando aqui essa porosidade móldica, né, com um formato aqui mais alongado. Já na lâmina D, o que a gente observa são os rudstones bivalve mal cimentados, com macroporosidade interesquelética, bem preservada na porosidade da coquina, que é aqui mostrado por esses Is aqui. Então, aqui é uma porosidade primária que foi interesquelética que foi preservada, onde a compactação, tanto mecânica quanto química, não atuou para o fechamento dessa porosidade primária. Aqui já na lâmina E, que é de um rudstone bivalve, mostrando um desenvolvimento significativo de porosidade móldica. Então a gente observa aqui que esses poros móldicos formados por um processo de lixiviação, a porosidade secundária, ela tem
o formato aqui como mostrado nesse esquema aqui, dessa macroporosidade do tipo molde, né, poros mais arredondados. E na lâmina F, é uma lâmina de Hudstone Grandstone, composta por pedaços de bivalves circulares, e o espaço poroso é totalmente ocluído por cimento calcítico, que a gente observa aqui nessa letra C, em preto aqui mais escuro, né? Enquanto uma grande parte dos grãos esqueléticos também sofre lixiviação, né? Observando aqui, representado pela cor azul, a porosidade, né? Então, esse poro aqui, ele não é tão alongado quanto comparado aqui com a lâmina mostrada aqui na letra E. Então, aqui estaria mais relacionada com a porosidade secundária, produzindo um poro mais esférico. Já os esferulititos contou com um banco de dados de 261 amostras, com conteúdo de sílica e dolomita variando de 0 a 45% e de 0 a 95% respectivamente. Então, aqui é mostrado no gráfico, né, no gráfico ternário, a presença aqui de dolomita, sílica e calcita. E aqui estão os grupos que foram identificados. A gente tem aqui uma grande quantidade no grupo 6, que é os calcários calcíticos. Nós temos aqui, para os esferulititos, também foi encontrado bastante amostras caindo aqui no grupo 4, que são calcários dominados por dolomita. Também temos algumas amostras com presença de sílica. Então, basicamente, aqui para esse conjunto de dados, foram encontrados diferentes proporções, né, proporções bem diferenciadas quando comparados com as coquinas, de sílica, calcita e dolomita, né, que a gente viu que as coquinas lá basicamente todas caíam aqui no grupo 6. Né, já o esferulitito mostra aqui uma maior variabilidade com relação aos minerais presentes. Aqui é mostrado tanto o mod book quanto o mod cisalhante com relação à porosidade, e aqui colorido, destacando os grupos dessas amostras, né, dos esferulititos. A gente vê aqui uma tendência quase linear, né, para o mod de cisalhante, já o mod book a gente vê um maior espalhamento. Se a gente olhar aqui o gráfico, fazer uma análise rapidamente, a gente observa que as amostras aqui do grupo 5, né, que são calcários dominados ricos em calcita, parece que eles, para uma mesma porosidade, têm módulos de book menores do que as outras amostras, né? Apesar que ainda mesmo assim a gente observa também uma grande suposição disso, né, entre essas amostras. Então, nos esferulititos, 5 tipos principais de poros foram identificados. Eles estão destacados aqui, em vermelho. Então, foram identificados macroporosidade intergranular secundária em um sedimento esferulitito, densamente empacotado, com contatos longos dominantes. Também foi encontrado o IG3, a macroporosidade intergranular secundária, em um sedimento esferulitito, frouxamente compactado, poros pseudofenestrais. A porosidade intercristalina, IC, também encontrada em amostras ricas em dolomita, onde a dolomita é dominante. A porosidade C, né, poros alongados e ondulados, estão presentes dentro do espaço interesferulitítico. E a porosidade MV2, né, ocorrida, nesse caso aqui, por dissolução dos esferulititos, que levou ao desenvolvimento de poros, poros móldicos no formato esférico. Então, aqui é mostrado as lâminas, né, obtidas a partir dos esferulititos, ou então destacados os tipos de poros. Então, na lâmina A, a gente vê o esferulitito com uma matriz lixiviada, na seta preta que mostra a presença de argila, nesses pontos aqui mais escuros, e a porosidade intergranular secundária, né? Macroporosidade intergranular pseudofenestral secundária após
um tipo de poros serem lixiviados por uma matriz. Então, observando aqui esses chips aqui, né, abreviado aqui por SP. E SPH é a abreviação dos esferulititos. Já na B, a gente vê o esferulitito densamente compactado, mostrando um espaço poroso intergranular, estreito, secundário, com macroporosidade intergranular e um tipo de poro de sedimento granular densamente compactado. Então, a gente observa, nesse caso aqui, mostrando esses dois tipos de poros, né? Um em um pacotamento denso, aparecendo essa macroporosidade, mostrando pela seta roxa, já uma macroporosidade secundária, né, onde essa matriz ela sofreu lixiviação, produzindo assim essa grande quantidade maior aqui de poros do que mostrado na lâmina B. Então, agora nas outras lâminas, na lâmina C e D, a gente vê o esferulitito, né, preenchido no espaço poroso com uma grande quantidade de dolomita, né, mostrando aqui. Só que para o caso C, a gente tem uma porosidade intergranular, do tipo aqui mais os poros um pouco mais arredondados, né, umas porosidades menores, mas mostrando um poro mais arredondado, do que na letra D, né, onde a gente vê esse espaço sendo preenchido, né, também pela ocorrida pela dolomitização, só que produzindo aqui uns poros mais alongados, né. Já nas outras lâminas, da lâmina E, o que a gente vê é um esferulitito com dolomita também, mas com grande presença de sílica. Essa sílica atuando como um cimento aqui no espaço poroso, nessa região aqui na parte de baixo. E já na letra F, a gente vê também esse esferulitito com dolomitização intergranular, mostrando lixiviação significativa de alguns esferulititos, produzindo uma porosidade uma porosidade móldica, com poros mais esféricos. Vamos para os resultados, então, das análises. Nas coquinas do pré-sal, dois domínios, né, foram identificados com relação à razão aspecto do poro equivalente para o Modbus, né? Então, a gente vê que o domínio 1, que é caracterizado para baixos valores do alfa-K, valores menores que 0,13, 95% das amostras são dominadas pela macroporosidade interesquelética, como está mostrado aqui embaixo, que a gente já viu no slide anterior, ou porosidade móldica após a dissolução do bivalve, né? Então, tipo de poro MV1. Então, para os valores abaixo de 0,13 para o alfa-K, são observados essa predominância desses dois tipos de poros nas coquinas. Já no domínio 1, caracterizado por valores maiores do que 0,13 do alfa-K, 95% das amostras elas são dominadas por poros módicos, exibindo poros moderadamente alongados a formas quase esféricas, que a gente aqui na forma esquemática seria o de baixo. E aí é mostrado isso no gráfico. No gráfico aqui A, a gente tem porosidade por alfa-K, então a gente observa aqui esse primeiro domínio, né, formado por esses dois tipos de poros, IG1 e MV1, e já o segundo domínio, valores acima de 0,13, formado aqui pelo esse segundo tipo de poro. Essa análise, quando é feita com o alfa-Mi, não se observa nenhuma predominância ou nenhum tipo de poro relacionado com esses valores, né? Os valores eles ficam todos concentrados nessa região, com uma grande disposição entre eles. Então, não se observa-se a mesma análise com relação ao alfa-K, não pode ser feita com relação ao alfa-Mi. Já no gráfico aqui da letra C, que a gente observa o alfa-K e o alfa-Mi, né, a partir aqui é mostrada uma reta, quando esses dois valores são iguais, eles caem em cima da reta, quando a gente tem valores maiores para o alfa-K do que o alfa-Mi, cai-se acima dessa reta, e quando valores menores do alfa-K comparado com o alfa-Mi, vai cair abaixo
dessa reta. E aí o que a gente observa? Que o domínio 2 apresenta valores maiores do alfa-K do que o alfa-Mi, e já para o domínio 1 a gente tem valores menores do alfa-K com relação ao alfa-Mi. Fazendo a mesma análise para as amostras dos esferolititos, lembrando que agora para essas amostras conta-se com um número maior de 261 amostras e uma variabilidade maior de tipo de poro, né, que foi separado em cinco tipos de poros predominantes. Então, para esse caso, observou-se 3 domínios. O primeiro domínio para alfa-K é menor do que 0,13, onde a porosidade é intercristalina ou porosidade intergranular. Então, aqui as 3 porosidades encontradas nesse domínio, IC, ICB e IG2, mostrada aqui no gráfico A, porosidade por alfa-K. Já no segundo domínio, observou-se entre os valores de 0,3 a 0,18, observou-se a porosidade intergranular secundária, pseudofenestral do tipo IG3, 90%, e 10% que caíram dentro desse intervalo, do tipo MV2, macroporosidade móldica. E já no domínio 3, valores acima de alfa-K de 0,8, observou somente uma predominância da porosidade móldica, do tipo MV2. Com relação agora ao alfa-Mi, existe uma grande sobreposição e variação desse valor, bem maior do que a gente observou para as coquinas. Aqui não é possível, né, estabelecer os domínios como foram feitos para o alfa-K, para tanto para os esferotídeos quanto para as coquinas que a gente já viu no slide anterior. Então, aqui a gente observa que, de maneira semelhante como as coquinas, não existe uma correlação entre o alfa-K com relação à porosidade. Como mostrado, existe uma variação muito grande de porosidade, de 5% a 25%, e a gente não consegue ter uma relação como, por exemplo, com o aumento da porosidade existe um aumento do valor do alfa-K para um determinado conjunto de dados. Ou a gente tem uma diminuição do valor de alfa-K relacionado com uma diminuição de porosidade. A gente não observa isso. A gente vê que não existe essa relação, como também a gente observa a mesma coisa nas coquinas. A maioria das amostras com porosidade intercristalina dominante ou porosidade intergranular apresenta valores de alfa-K inferiores aos valores de alfa-Mi. Por outro lado, as amostras com poros módicos têm um valor mais alto de alfa-K do que o alfa-Mi. Relacionando, então, agora essa análise baseada nesse gráfico aqui de alfa-K com alfa-Mi. Quando se analisou a questão da mineralogia, né, lembrando que foi identificado aqui os domínios baseado nesse gráfico ternário de sílica, dolomita e calcita, para o conjunto de rochas de amostras esferolititos, não se tem nenhuma correlação da mineralogia com razão ao aspecto do poro, né, tanto para o alfa-Mi quanto para o alfa-K. Então, observa-se aqui nenhuma relação desse valor com relação ao conteúdo mineralógico presente nessas amostras. Então, em nenhum desses gráficos aqui a gente consegue observar alguma correlação entre mineralogia e a razão aspecto do poro. A análise agora é baseada por conjunto de tipos de esporos específicos. Então, baseado nos 4 conjuntos de dados, né, 2 conjuntos dos reservatórios do pré-sal, da coquina e os esferolitidos, e também os calcários, os outros 2 conjuntos de dados, o calcário urgônio da França e o calcário gargônio da Itália. Aqui é mostrada a macroporosidade intergranular, lembrando que o que a gente observa na coquina desse tipo de macroporosidade intergranular é somente a IG1, e nos esferolititos foi IG2 e IG3. Quando analisa
né, esses 4 tipos de poros com relação a alfa-K, o que observou-se, né? Então, para o IG1, ele cai aqui nessa região, baixos valores de alfa-K, tem uma certa sobreposição, os valores dele com relação ao tipo de poro IG2, a gente vê aqui, né, representando pelos retângulos essa sobreposição que aparece. Já para o IG3, os valores são maiores do que 0,13, então a gente observa que já consegue uma separação melhor do que em relação a IG1 e IG2. E o último, né, o IG4, a razão, aspecto do poro equivalente para o modbook são os valores altos, né, chegando até próximo aqui de 0,5. Então, para esse caso aqui, a gente consegue ver essa separação dos valores do alfa-K. Aqui do lado é mostrado o histograma, então a gente nota pelo histograma de G1 e G2 que realmente aqui nesse intervalo, né, existe essa sobreposição, como é observada no gráfico do lado. Já com relação ao IG3 e IG4 já aparece aqui uma maior separação com relação aos outros. Essa mesma análise é feita com relação à microporosidade e também a macroporosidade móldica ou VUG. Então, aqui do lado esquerdo é mostrada essa análise para as microporosidade intercristalina. Então, aqui a gente observa, né, para MP1, né, os baixos valores, à medida que vai aumentando aqui o valor do alfa-K, para o caso aqui MP2, e valores mais altos para MP3. Lembrando que esse tipo de porosidade nos reservatórios carbonáticos do pré-sal foi encontrado somente o tipo MP2 nos esferulitídeos. Nesse gráfico aqui, a gente observa, né, uma relação de porosidade, de aumento de porosidade com o aumento da razão aspecto do poro, né? É o único tipos de porosidade que a gente vê isso, né? No gráfico anterior e no gráfico aqui da direita, a gente não tem essa relação, né? Mas aqui a gente vê que, à medida que a porosidade ela vai aumentando, a razão aqui, aspecto do poro, o alfa-K, vai aumentando também. Já para a macroporosidade móldica, a VUG, o que a gente observa, né? Aqui a gente nota baixos valores, né? Valores menores aqui do que 0,13 para esse MV1 e valores maiores que 0,13 para MV2. A gente observa uma altíssima variação, né, com relação ao MV2, com relação ao alfa-K para o MV2, chegando aqui até valores superiores a 0,7, né, observado aqui em uma amostra. E aqui eu esqueci de comentar, mas o que está aqui marcado, né, eles chamam aqui de polo de referência, que assume de 0,1 a 0,15. Então, esse intervalo aqui estaria associado com poros de referência, né, que ele está atribuindo que esses valores para alfa-K estariam associados com poros de referência. Agora, quando analisa, né, esses valores com relação aos modelos de inclusão, o modelo de DEM, com as curvas modeladas aqui, o que se observa? Aqui tem a modelagem para 100% calcita, que é a curva contínua, e a curva tracejada é 50% calcita, 50% dolomita. E aqui estão os valores utilizados, valores de alfa utilizados para essa modelagem. Então, para as curvas tracejadas, usou 0,05 e 0,13 para essa curva aqui superior. E já para 100% calcita, usou os valores de 0,13 e 0,20. Pegando esse valor aqui de 0,13, né, a gente observa que acima dessa curva modelada se apresenta-se os poros do tipo IG3.
Vale ressaltar que esses dados agora que estão colocados aqui são somente dos esferotitos que apresentaram predominantemente a porosidade do tipo IG3 e IC. Lembrando que IC é a porosidade intercristalina. Então, para a porosidade intercristalina, o alfa-K é menor, a razão aspecto poro é menor, e para a macroporosidade intergranular, o valor do alfa-K ele é maior. Então, observa-se que acima dessa curva de 0,13 estão as amostras que apresentaram predominância de poros IG3. Abaixo estão as porosidades intercristalinas, que a gente já viu, que tem baixos valores da razão aspecto do poro. Vale ressaltar que, à medida que essas amostras se aproximam aqui do valor de alfa é igual a 0,05 da modelagem, o que se observa? Observa-se, nesse caso aqui, um aumento da presença de dolomita. Então, esses valores aqui mais próximos dessa curva tracejada também estariam associadas com uma maior presença de dolomita. Então, no final do artigo, né, ele mostra uma aplicação da detecção do tipo de poro a partir dos dados acústicos, né, a partir dos perfis. Então, para o caso, ele mostra essa aplicação para o caso dos reservatórios, pelos títulos do pré-sal, e aí mostra que a calibração dos parâmetros petrofísicos, né, e os parâmetros EPA, o alfa-K e o alfa-Mi, mas aqui no caso ele utiliza somente o alfa-K para fazer essa estimativa do tipo de poro baseado nos valores de alfa-K. Percebeu-se que 95% das amostras, né, têm valores de alfa-K menores que 0,3 e pertencem à classe IG2, né, a macroporosidade, pertence à classe de macroporosidade granular, pertence à classe de macroporosidade granular e a macroporosidade intercristalina. Então, com isso, né, mostra o domínio do tipo 1 de poros, que ele chamou de tipo 1. Já nos intervalos de alfa-K entre 0,13 e 0,18, 90% das amostras mostraram a macroporosidade granular. Então, ele chamou isso de domínio de tipo de poro 2. Já para alfa-K maior do que 0,18, 100% das amostras têm porosidade dominante, dominante do tipo móldica, a VUG, o MV2. E aí ele chamou isso de poro de domínio tipo 3. Então, a partir dessa análise, ele espera uma previsão, né, do domínio do tipo de poro com um nível de confiança superior a 90%, usando a abordagem EPA em reservatórios esferolitípicos do pré-sal. As incompatibilidades entre as previsões baseadas no EPA e os tipos de poros que ele observa ocorrem principalmente na transição entre as zonas diagenéticas, caracterizada por porosidade distinta, tipo de poro e mineralogia, que são causadas em grande parte por um efeito de resolução vertical dos dados dos perfis. Então, aqui ele mostra essa aplicação. Então, aqui a gente tem os perfis, né, de mineralogia obtidos para a área de estudo, a porosidade total, o módulo de Book, e aí, a partir desses dados, os valores do alfa-K estimados. Então, aqui ele obteve, né, baseado nessas curvas, uma curva do alfa-K. E aí, baseado nesses valores do alfa-K, ele tem aqui a classificação que ele fez, baseada nos domínios de tipo de poro. Então, aqui tem os 3 domínios, domínio 1, 2 e 3, que foi comentado no slide anterior, né, baseado nesses intervalos do valor de alfa-K. E aqui do lado direito é mostrado o que foi observado a partir das lâminas. A partir dos plugs, obteve-se as lâminas delgadas, e aí, com isso a gente tem as classificações baseadas aqui em plugs.
E a gente nota uma excelente correlação entre o que foi estimado, entre o tipo de poro estimado, com relação ao que foi observado, né, a partir dos dados. E realmente, como ele comentou, nessas transições entre um tipo de poro e outro é onde ocorre o maior erro da classificação baseada aqui no alfa-K com relação à baseada a partir dos dados das lâminas e dos plugs. Então, a gente observa que o teste cego da detecção do tipo de poro a partir da abordagem da razão de aspecto equivalente dos poros a partir do EPAR e um reservatório solitito do pré-sal teve-se uma excelente correlação. A razão aspecto de poro equivalente alfa-K foi calculada a partir dos dados perfis VP, VS, porosidade e os perfis mineralógicos, derivados da interpretação quantitativa de perfis de poços. Então, ele discute, né, no final do artigo, né, a abordagem do Shu e Payne, que na abordagem do Shu e Payne, como a gente viu na videoaula passada, ele separa, né, quando tiver baixa razão aspecto de poro, são microporos. Altas razões de aspecto do poro estão associadas com poros do tipo Moldica. E a gente observa, né, nesse artigo, a gente observa que isso não aconteceu. Né? Então, aqui a microporosidade, existe aqui a grande variação do alfa-K, variando de 0,1 até próximo aqui de 0,3, né, acima de 0,25. E já a macroporosidade intergranular, observou-se também essa alta variação da razão aspecto do poro. Então, não tendo como utilizar a mesma nomenclatura que o Shu e Payne utilizou, né, no artigo de 2009. Então, qual seria a mensagem, né, que ele quer transmitir, né, com relação ao modelo proposto, né, o modelo utilizado do Shu e Payne? Que para os reservatórios dos carbonatos, do pré-sal, a gente não pode associar a razão aspecto de poro com se é microporo, ou se é macroporo, ou se é poro do tipo molde. Então, a gente não poderia usar essa nomenclatura utilizada aqui em Shu e Payne. Aqui dentro desse sobre esse artigo, que eu coloquei lá numa aula de dúvidas, eu utilizei ele para mostrar essa abordagem fazendo um upscale, né, dos dados de perfis para o volume sísmico, tentando ali ter a distribuição dos tipos de poros ao longo do reservatório. Uma outra estudo que ele apresenta é com relação à forma do poro, ao empacotamento, ao contato e ao cimento. Né? E aí ele compara isso se está aumentando ou mantendo o valor como referência, o valor do alfa-K, ou se ele está diminuindo, isso específico para a macroporosidade intergranular. Então, ele observa-se quando tem o tipo do grão, ele é mais arredondado, obtém-se o valor aqui de referência. Quando ele está, esse grão, ele é mais achatado, observa-se valores menores no alfa-K. Quando o empacotamento é um empacotamento mais fraco, observa-se que ou fica igual, com valor de referência, ou maior. Já o empacotamento normal, fica-se o valor igual de referência. Já no empacotamento denso, observa-se menor valor do alfa-K. Já para o tipo do contato entre os grãos, quando se tem um contato apenas pontual, observa-se o valor aqui com relação a alfa-K, como sendo de referência. Para contatos mais longos, o alfa-K aumenta, e para contatos onde sofreu lixiviação, observa-se um valor menor de alfa-K. E aí, com relação ao cimento, quando tem-se um cimento isolado, né, ou um cimento irregular, observa-se que o valor do alfa-K é o valor de referência. Quando o cimento está entre o contato dos grãos, maior,
e maior ainda quando esse cimento ele é em volta dos grãos. E aí, para encerrar, né, as conclusões que a gente pode tirar baseada nesses trabalhos e nos trabalhos anteriores, utilizando o modelo de inclusão, é que ele mostrou uma aplicação desse modelo de inclusão muito eficiente, conseguiu, a partir dos dados de poços, né, no final ele mostra isso, para o reservatório, para um poço, né, onde foi feito o teste cego, ele consegue identificar o tipo de poro. Ele fez uma classificação de poros compatível com uma modelagem petroacústica, né? Então conseguiu sair aí de uma escala de laboratório para chegar numa escala de poço, né? Então estaria aí um passo para tentar fazer agora o upscale para a sísmica. Microporos e poros módicos possuem um alto range de valores da razão aspecto de poro, então a gente não pode associar, microporos estão associados com baixo razão aspecto de poro. Ele provou que isso não pode ser feito, né, utilizando os dados, os quatro conjuntos de dados que ele apresenta no artigo, e a dependência do alfa-K, né, um dos parâmetros do EPAR, tem uma relação, tem uma interdependência com relação à porosidade, à mineralogia, e torna-se uma abordagem, uma ferramenta relevante para detectar tipos de poros em reservatórios carbonáticos com amplas faixas de valores de porosidades e composições mineralógicas. Então, essas daqui são as referências que foram mostradas ao longo dos slides, né? A gente já viu esse trabalho, né? Já foi comentado sobre ele, e os outros todos vocês já conhecem. Então é isso. Até a próxima aula.